De acordo com a Bíblia, devemos pedir que o rosto de Deus resplandeça sobre seu povo. Aqui está Nancy DeMoss Wogmuth. Se você tem o sorriso de Deus, você consegue suportar as caras feias ou a rejeição de qualquer pessoa. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogmuth, autora de A Sós com Deus, na voz de Renata Santos. Quantas vezes já desejamos um ano abençoado para alguém? Mas o que essa palavra abençoado realmente significa? Nancy começou a explicar o conceito de bênção ontem, e ela continua hoje na série chamada O Senhor te abençoe e te guarde. Estamos lendo sobre a bênção sacerdotal em Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Aquela oração tão conhecida por nós. Hoje estamos começando a analisar algumas petições específicas, bênçãos que Deus instrui o sacerdote a pedir pelo povo. Quando observamos essas bênçãos específicas, percebemos que, nesta oração, não estamos pedindo as coisas que normalmente consideramos bênçãos. Não vemos nenhum pedido material, não a oração por boa saúde, por dinheiro ou por uma casa maior. Algumas mulheres desejam ter um marido e dizem: essa é uma bênção que eu realmente gostaria de ter. Algumas que têm um marido acrescentariam: bem, o que eu gostaria mesmo é de ter um marido piedoso. Essa é uma bênção que você gostaria de ter. Essas coisas são bênçãos e não é errado tê-las. Não é errado pedir por elas. Mas é interessante notar que as bênçãos buscadas aqui em Números capítulo 6 são muito maiores do que essas bênçãos terrenas e temporais. Eu acredito que nessa oração, nessa bênção sacerdotal, há vários pedidos que, se os tivermos, conseguiremos viver sem muitas outras bênçãos. Quando Deus nos dá outras bênçãos, agradeça a Ele por isso. Não há nada de errado em desfrutar das bênçãos do Senhor. Você deve desfrutá-las, mas estamos vendo, nessa bênção, nessa oração, o coração de Deus quanto ao que realmente importa. Quais são as prioridades? Então, deixe-me ler a bênção e depois vamos analisar o primeiro pedido. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quando fazemos essa oração, estamos pedindo àquele que é capaz de conceder tais bênçãos. Veja, estas são coisas que você não poderia pedir a qualquer ser humano e ter a certeza de receber. Seu marido não pode fazer essas coisas por você. Sua melhor amiga, seu pastor, seu conselheiro, não podem, em última análise, fazer isso por você. Se você quer essas bênçãos, precisa pedi-las ao Senhor. Por isso, começa dizendo: o Senhor te abençoe. Então chegamos à primeira petição específica: o Senhor te guarde. Esse é um pedido por proteção contra o mal, proteção contra o maligno. É interessante notar que ao analisar toda a frase, o Senhor te abençoe e te guarde, vemos que, por um lado, Deus está concedendo bênçãos ao seu povo. O Senhor te abençoe. Por outro lado, o Senhor te guarde. Estamos pedindo que Ele nos guarde, proteja e preserve do inimigo que quer roubar essas bênçãos. Então, que o Senhor te dê suas bênçãos e que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja do mal, daqueles que tentam roubar essas bênçãos. O propósito dessa proteção era manter Israel em sua relação de aliança com Deus, impedir que caíssem, sustentá-los, guardá-los, protegê-los. Vemos nas Escrituras que o Senhor era o guarda de Israel,
assim como o Senhor é o nosso guarda. A passagem que me vem à mente quando penso em sermos guardadas pelo Senhor é o Salmo 121. O Salmo 121 diz nos versículos 4 a 8: É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Isso nos diz que é o Senhor quem nos guarda. Eu vou dizer outra coisa. Quanto mais eu cresço em Cristo, quanto mais caminho pela vida, mais percebo que eu não consigo me guardar. O fato de eu ainda ser filha de Deus hoje não é porque eu consegui me segurar nele. É porque Ele é aquele que me guarda. E isso deve assegurar o seu coração e confortá-lo nos momentos em que você pensa: eu não consigo segurar com firmeza. Em última análise, sua salvação, sua segurança eterna, o fato de você ser guardada, não depende de você segurar com firmeza. Depende do Senhor ser o seu guarda, do Senhor segurar você. Você não pode confiar em outros para te guardar. Você não pode ter a garantia de que o seu marido sempre andará com o Senhor. Você não pode saber se o seu pastor sempre andará com o Senhor. Desta forma, nossa confiança precisa estar no Senhor para nos guardar. O Senhor é o seu guarda. Essa palavra guardar é uma palavra que significa manter em segurança, proteger, preservar, cercar algo como com espinhos. Não importa em que circunstâncias você se encontre, assim como os filhos de Israel se encontraram durante anos vagando naquele deserto, pode ter certeza de que Deus está atento. Ele é um sentinela. Ele está desperto. Ele sabe o que está acontecendo. Ele é sempre o seu guarda. Quando chegamos à oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, também vemos esse tema do Senhor nos guardar. Jesus ora quando está prestes a ir para a cruz. Ele ora pelos seus discípulos e ora por nós. E o que ele pede? Nosso grande sumo sacerdote ora essa bênção sobre nós. O Senhor te guarde. Jesus diz em João 17, 9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Eu vou para junto de ti. Jesus diz que vai para o céu, mas eles precisam ficar aqui e lidar com esse mundo mau. E Jesus ora: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Verso 12. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Verso 15. Jesus diz ao Pai: Não peço que os tires do mundo, mas que, enquanto estão no mundo, os guardes do mal. Proteja-os. Não lhes dê apenas uma rota de escape, mas, enquanto estiverem neste mundo mau, cerca-os, protege suas almas, guarda seus corações. Ele diz: Eu não peço somente por estes, os discípulos que estavam vivos na época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Quem são esses? Somos nós. Jesus orou por nós. Ele orou: Pai, guarda-as em teu nome. Mantém-nas salvas, mantém-nas fiéis, mantém-nas protegidas, mantém-nas longe do pecado. E ele também orou: guarda-as do maligno, de Satanás. Satanás é como um leão que ruge, sempre à espreita, procurando a quem possa devorar. Ele é ativo, ele está vivo, ele está atuante.
Ele está derrotado, mas ainda não admitiu. Há muitas vezes, especialmente quando estou preparando novos conteúdos para ensinar, em que passo por uma luta tão intensa no meu próprio coração, por várias razões. Às vezes eu sinto de uma forma muito nítida que estou no meio de uma batalha espiritual e que a verdade que estamos prestes a abordar é tão importante, tão vital, tão essencial para ajudar pessoas a serem libertas, que tenho a sensação de que o maligno está fazendo tudo o que pode para me fazer cair, para me levar ao pecado, para me impedir de abrir essa verdade e ensiná-la com eficácia. Quando eu tomo consciência disso, é tão encorajador saber que Jesus orou para que eu fosse guardada do maligno, que Ele colocou um cerco de proteção ao meu redor e que o maligno, Satanás, por maior que seja o seu poder, não pode me tocar se eu sou guardada por Deus. Eu sou guardada. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu penso naquela bênção no livro de Judas. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Ah, como eu sou grata por isso. Se Deus não me guardasse de tropeçar, tudo o que eu faria seria tropeçar. Ele é capaz de me guardar. Ele é capaz de te guardar de cair e de nos apresentar sem culpa diante da presença da sua glória com grande alegria. Ao único Deus sábio, nosso Salvador, sejam glória, domínio e poder para sempre. Quando olhamos para toda a eternidade e para a perspectiva de passarmos a eternidade com Cristo, o que nos sustenta de agora até lá é o poder de Deus. Essa é a bênção de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. E então chegamos ao pedido, ou ao par de pedidos no versículo 25 de Números, capítulo 6. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto. Na oração para que o Senhor Deus nos guarde, vimos o pedido por proteção. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te proteja do mal, que o Senhor te proteja do maligno. Agora vemos um pedido pela presença de Deus. Não apenas sua proteção, mas a sua presença. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E depois a frase paralela no verso 26, o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Lembre-se do livro de Êxodo, quando Deus disse a Moisés: quero que você conduza os filhos de Israel à terra prometida e eu vou lhes dar provisão, vou lhes dar a proteção. Deus deu uma lista de coisas. Vou enviar o meu anjo com vocês. E Moisés disse: espere um momento, Senhor. E em outras palavras, e quanto à tua presença? Se tivermos todos os teus dons e todas as tuas bênçãos, mas não tivermos a ti, eu não quero ir. Eu preciso saber, Senhor, que tu estás nessa empreitada conosco. É tão importante pedir ao Senhor por nós mesmas e por outras pessoas pela presença de Deus em nossas vidas. Esse é o conceito apresentado aqui quando diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O rosto de Deus significa a presença de Deus. Quando o rosto de Deus resplandece sobre o seu povo, isso significa que Deus tem prazer no seu povo. Matthew Henry disse: isso parece aludir ao sorriso de um pai sobre o seu filho. Pense em jovens atletas, em alguns jogos de basquete escolar, quando o garoto ou a garota faz os seus primeiros 2 pontos na vida. Talvez ele ou ela tenha ficado no banco no início da temporada, agora está no último jogo, finalmente entra no último tempo do jogo e faz uma cesta. Qual vai ser o seu foco? Ele ou ela olha para o treinador ou para o pai das arquibancadas? Ele ou ela quer ver aquele sorriso de aprovação. Não passamos grande parte da nossa vida olhando para os rostos das pessoas cuja aprovação desejamos
tentando ver se fomos aprovadas? O rosto diz tanta coisa. Provérbios 16:15 diz: o semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Queremos olhar para aqueles que têm autoridade, para aqueles de quem gostamos, e queremos ver no rosto deles que está tudo bem. Você é aceita, você pode se aproximar. A oração aqui não é pelo prazer do rosto de nenhuma pessoa, mas pelo prazer do rosto de Deus. Por saber que Deus está olhando para nós, que Deus se agrada de nós, que Ele sorri para o seu povo como um pai sorri para o seu filho. Lemos no livro de Êxodo que Deus falava com Moisés face a face, como uma pessoa fala com seu amigo. É um sinal de: você é bem-vindo, venha para a minha presença, eu acolho você aqui. Quando pensamos no rosto de Deus, também percebemos que, nesta vida, do jeito que ela é, às vezes precisamos lidar com as expressões duras de outras pessoas. Outros podem nos rejeitar. Pode ser que seus pais nunca olharam para você com graça no rosto. E essa pode ser uma lembrança que você carrega até hoje. Pode ser que o seu marido não sorria para você, que não olhe para você com favor. Mas escute com atenção. Se você tem o sorriso de Deus, você consegue sobreviver às expressões duras e à rejeição de qualquer ser humano. Veja bem, isso não significa que não importe, não significa que não doa, mas, no fim das contas, o prazer que precisamos buscar, a bênção que precisamos buscar, é o sorriso de Deus. Amizade com Deus. Pense naquele versículo de 2 Coríntios 4:6 que diz: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Perceba, quando Jesus veio a esta terra, Deus, se tornando humano, Ele estava colocando um rosto humano em Deus, se eu posso dizer assim. No rosto de Cristo, vimos a glória de Deus. Jesus era Deus sorrindo para o seu povo, tornando-se carne, para que pudéssemos ver a bênção e o favor de Deus. Mas deixe-me dizer que o rosto de Deus também pode ser algo assustador. O Salmo 104:29 diz: se escondes o rosto, eles se perturbam. Quando Deus vira o seu rosto, estamos pensando no rosto de Deus como brilho, santidade e luz. E o que a luz faz com as trevas? Ela expõe. Você acende a luz num lugar escuro e começa a ver insetos, vermes e coisas que saem correndo para se esconder. Algumas coisas não gostam de ser expostas à luz. E eu penso no rosto de Deus no sentido humano como aquela amiga que te conhece muito bem. E você sente: ela sabe o que eu estou pensando. Pois estamos lidando com alguém que realmente nos conhece por dentro e por fora, diante de quem todas as coisas estão nuas e expostas, como Hebreus 4:13 nos diz. Estar na presença de Deus, se nosso coração não é puro, é algo assustador. Lembre-se, no jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, o que eles fizeram? Eles se esconderam da presença do Senhor. Essa palavra presença é a mesma palavra em Números 6, que é traduzida como rosto ou face. Eles se esconderam do rosto de Deus. Não olhe para nós. Não conseguimos suportar o teu olhar. Você já viu isso talvez com seus filhos, quando fazem algo errado e não querem olhar nos seus olhos? Você diz: olha nos olhos da mamãe. Mas eles têm medo. Eles estão com culpa e sabem disso. Quando estamos culpadas diante de Deus, quando experimentamos o que diz o Salmo 90:8, puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos.
Esse é um pensamento assustador. Por isso precisamos do próximo pedido dessa bênção. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Isso me faz pensar no Salmo 67:1, onde encontramos uma oração semelhante. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Tendo orado pela proteção e pela presença de Deus e pelo rosto de Deus brilhando sobre nós, agora a oração é pelo perdão de Deus, pelo perdão dos nossos pecados expostos à luz do seu rosto. Deus, tem misericórdia de nós. Ou, como oramos na oração que Jesus ensinou, perdoa-nos as nossas dívidas. Tem misericórdia de nós, pecadoras. Precisamos da tua graça. E graça, por sua própria natureza, é algo imerecido. Não temos como merecê-la, não temos como conquistá-la. O resultado do prazer de Deus é a sua graça, a sua misericórdia da aliança. E isso é fundamental para a nossa salvação. Reconhecer que Deus fez resplandecer o seu rosto sobre nós e agora precisamos que a sua misericórdia e a sua graça venham sobre nós. Eu me lembro daquela passagem em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, em que Aslan, o grande leão, o leão poderoso, feroz, é apresentado. Ele é o rei dos animais, é o senhor das florestas. Na história, Lúcia, a menininha, pergunta ao senhor e à senhora Castor, quando ouve falar de Aslan pela primeira vez: ele é seguro? O senhor Castor responde: quem disse alguma coisa sobre ser seguro? Claro que ele não é seguro, mas ele é bom. Ele é o rei, eu digo a você. Que imagem da graça de Deus! Ele é seguro? Bem, não. Se pecadores vêm à sua presença e há o juízo e a terrível ira e o terror do Senhor, que deveriam realmente nos assustar, se não fosse pela sua graça. Nós cantamos sobre isso, falamos sobre isso, mas será que realmente nos apropriamos disso? Graça, graça, a graça de Deus, graça que perdoa e purifica por dentro, graça maior que todo o nosso pecado. Cantamos sobre o Calvário, que foi onde essa graça foi derramada. Ali, a misericórdia foi grande e a graça foi gratuita. Ali, perdão foi multiplicado para mim. Onde? No Calvário. Foi ali que Deus fez o seu rosto resplandecer sobre nós. O terror do seu rosto, mas no fim, o sorriso e o favor do seu rosto, pois ali, na cruz de Cristo, Ele nos mostrou sua graça. Foi ali que Ele disse: eu sou o Deus de toda a graça e quero abençoar você com essa graça. Vamos orar? Ensina-nos, Pai, a conhecer algo do terror do Senhor e do que significa viver sob teus olhos penetrantes, investigativos, conhecedores. E por causa da tua graça, ter o teu olhar de reprovação transformado em um sorriso justo. E assim oramos: Senhor, abençoa-nos e guarda-nos. Faz o teu rosto resplandecer sobre nós e tem misericórdia de nós. Oramos pelo amor de Jesus. Amém. Nancy DeMoss Wolgemuth vem descrevendo uma oração maravilhosa. Que o rosto de Deus brilhe sobre você. Se todo mundo está procurando paz, por que às vezes é tão difícil encontrá-la? É o tema de amanhã, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.